Imagens que servem de alerta para todos nós. Incêndio no Parque da Cidade. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho para tentar controlar as chamas que deixaram este rastro de destruição. O Parque da Cidade, aqui em Teresina, zona norte da capital, tomado pelo fogo. Esse é um dos assuntos que mais preocupam as autoridades e meio ambiente, que mais preocupam os moradores que vivem em áreas como essa, que são áreas de mata intensa, mata fechada, e preocupa, evidentemente, também Corpo de Bombeiros, as autoridades que combatem as chamas. O trabalho foi feito pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de controlar o avanço dessas chamas, evitar que chegassem, por exemplo, nas moradias do entorno. Trabalho intenso. Área extensa. Eu vou trazer detalhes a respeito deste assunto com a Gorete Santos, que traz mais informações no Jornal do Piauí. Gorete, o que ficou aí no Parque da Cidade, além, claro, da vegetação que sobrou, é uma espécie de rastro de destruição. Boa tarde para você. Boa tarde, Gelson. Para você, para todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí, pois é, na verdade esse fogo, ele destruiu uma área aqui do Parque da Cidade, felizmente foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a gente sabe, infelizmente, do poder de destruição do incêndio. Isso foi ontem, como você mencionou, pela manhã, depois à tarde também. Nesse momento a gente ainda observa uma fumacinha saindo, mas não há focos mais de incêndio não, Não há mais fogo aqui na mata. O incêndio foi controlado ainda nesse domingo, mas claro, queimou sim uma boa parte do Parque da Cidade, uma área aqui de vegetação do Parque da Cidade. E aí houve ontem uma preocupação muito grande de moradores no entorno. Aqui bem perto há um condomínio, o Fabrício vai mostrar agora para vocês, é bem perto mesmo do Parque da Cidade, principalmente dessa área que foi queimada, como vocês observam nesse momento nas imagens. Isso gerou uma preocupação muito grande para os moradores desse condomínio, o receio de que essas chamas pudessem avançar e de repente atingir o condomínio, principalmente uma parte que fica a casa de gás, digamos assim, do condomínio, que segundo os moradores é bem próximo aqui do Parque da Cidade, dessa área onde estava ocorrendo o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi chamado por 2 vezes, conseguiu controlar as chamas e a suspeita, Joelson, a gente não tem ainda, claro, uma perícia a respeito disso, mas a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por ação humana. A gente vai ouvir agora na voz da Nájira Nunes, que é Relações Públicas do Corpo de Bombeiros. Foi um incêndio em vegetação, Foi um fogo em vegetação que fugiu ao controle de quem provavelmente o iniciou, porque quase que em sua totalidade esses fogos em vegetação são causados pela ação humana, Então, quando foge ao controle, se torna um incêndio. E provavelmente foi isso que aconteceu, Alguém deve ter iniciado esse fogo e fugiu ao controle, não sei se intencionalmente ou se por um descuido. Foram pela manhã por volta das 10 horas, quando foram acionados, extinguiram totalmente as chamas e aí esse fogo iniciou em outro local, não reiniciou, porque onde foi extinto, a vegetação estava úmida, molhada, não foi lá que reigniu. Iniciou fogo em outro local, mas também lá no Parque da Cidade, e o Corpo de Bombeiros também, quando foi acionado à tarde, controlou, extinguiu totalmente essas chamas. A Coronel Nájira Nunes lembrou ainda, Joelson, a respeito desses incêndios provocados pela ação humana. Muitas vezes trata-se de um crime. Do ano a vegetação ela se torna um combustível, Porque ela está seca e as temperaturas elevadas, a baixa umidade do ar, então forma um cenário propício para a rápida propagação dos incêndios. O que as pessoas devem ter em mente é que ela pode estar causando uma tragédia ambiental e até respondendo criminalmente por isso, E a população pode ajudar fotografando, filmando, se presenciar e denunciando de posse dessas imagens nos órgãos ambientais ou delegacias. Ou se você presencia na hora, na situação de flagrância, chama a polícia militar imediatamente para que essa pessoa possa ser responsabilizada por isso, pelo crime ambiental que ela possa estar cometendo. Um incêndio
traz sempre muitos prejuízos, Joelson. Desde o impacto ambiental e muitas vezes a vida de animais, a vida de pessoas também, como era o risco que esses moradores estavam temendo aqui pela proximidade com o condomínio. A gente sabe também que toda essa fumaça, ela reforça, infelizmente, a poluição do ar, né? O aquecimento global que tanto a gente tem falado ultimamente. Então vale esse alerta, a gente está numa época muito favorável, infelizmente, aos incêndios florestais, pela baixa umidade relativa do ar, pela alta temperatura, tudo isso, como a Coronel Nájera Nunes já reforçou, são combustíveis naturais para os incêndios florestais. E aí, se tem a ação humana, isso, infelizmente, está fadado, sim, ao incêndio, que muitas vezes tem proporções imensas e se torna muito difícil de controlar. Felizmente, aqui ontem foi controlado pelo Corpo de Bombeiros antes que houvesse uma proporção maior em todo o parque ou até fora do parque, bem perto desse condomínio. Joelson. Olha, é por isso que a gente tem o Vida Sustentável, toda semana com a Gorete Santos. É para que a gente possa ajudar as pessoas a entender o impacto que tem cada ação que a gente faz contra o nosso meio ambiente. Seja no aumento do nível global da temperatura, seja no descontrole de uma chama como essa. Eu quero agradecer a você, Gorete. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí e obrigado por trazer esse assunto sempre para nós. A população precisa compreender que ela é responsável por tudo que acontece nesse planeta, de maneira geral. E de maneira específica, no cotidiano, para que você vai iniciar ou colocar em risco uma comunidade inteira, um condomínio todo, um bairro todo, porque você botou um fogo, porque você não controlou uma chama? Tudo isso tem que ser apurado como crime, que de fato é.